Fonseca, doutorado pela Universidade Nova, com uma tese sobre os escravos em Lisboa, e tem desenvolvido trabalho nesta área temática a conferência 2 do título, portanto, escravos e libertos no Baixo Alentejo, é uma perspectiva que vê sempre escapa um bocadinho a oficial, que é o caso nacional, contra alguns gastos mas esquecer esta questão que vieram para a prova e não, possivelmente não terão sido tão poucos quanto isso e terão tido um impacto na sociedade portuguesa e na economia portuguesa ao longo do diversos séculos. É a abolição. Professor, muito obrigado. Esta apresentação, muitas vezes uma apresentação breve, naturalmente, e deixar a palavra então. Muito obrigado. Portanto, queria em primeiro lugar saudar os presentes e também aqueles que não estão aqui, mas que estão a assistir de forma mais longínqua. E queria, saudar em primeiro lugar o Dr. Carlos Pedro, agradecer, o convite que me fez para estar aqui, lamentar que ele não possa estar presente por motivos de saúde e desejar-lhe rápidas melhoras. Portanto, aqui uma saudação muito especial. E agradecer também às instituições que promovem esta conferência, esta iniciativa, a AEDI, a Câmara Municipal de Beja e também à CCDR, portanto, às instituições também que patrocinam esta iniciativa. O tema que me propuseram foi falar de escravos, um bocado em geral. Eu escolhi escravos e libertos no Baixo Alentejo na medida em que, sendo a conferência em Beja, achei que seria apropriado tratar o tema aqui, portanto, nesta região. E, portanto, assim farei. Irei falar sobretudo de escravos africanos, de escravos negros. Claro que antes dos escravos negros muitos outros houve também, mas não é deles agora que vamos, dos escravos mouros, daqueles que vieram do leste da Europa durante a Idade Média e até na época romana também, claro que houve, bem, mas não é deles que vamos agora tratar. Vamos situar no fim da Idade Média e na Idade Moderna e, portanto, é de escravos negros que vamos, falar. E para isso eu iria, muito rapidamente, reportar-me portanto, ao início desse processo que trouxe os escravos negros para Portugal, que é a conquista de Ceuta em 1415 e, a seguir à conquista de Ceuta, à formação pelo infante Dom Henrique de uma frota de corsários que faziam a guarda das costas, digamos, portuguesas, do Algarve, portanto, da saída do Estreito de Gibraltar, digamos, e que atacavam, que exerciam corso sobre os navios muçulmanos que atravessavam o Estreito e que muitas vezes se dedicavam a assaltar as costas portuguesas. E é precisamente, são esses navios que esses navios e esses navegadores que estavam ao serviço do infante Dom Henrique para essa atividade corsária que segundo Vitorino Magalhães Godinho, na sua obra Os Descobrimentos e a Economia Mundial, que é o primeiro que sugere essa explicação, são esses navegadores que começam a alargar a sua atividade. Além dessa atividade de corso, começam, por ordem do infante, a descobrir, portanto,
explorar a costa africana cada vez mais para sul, ao longo da Mauritânia, enfim, para ver o que é que lá havia e o que é que lá podiam retirar que fosse interessante para o infante, para a Ordem de Cristo e para Portugal. Ora bem, e nessas explorações começaram a assaltar as costas africanas e a capturar os habitantes das povoações que encontravam e a trazer esses habitantes como escravizados, como cativos para o Algarve, para Lagos, que era o centro de operações do infante Dom Henrique, e aí a vendê-los, portanto, como mercadoria humana. Ora bem, nós podemos considerar que essa é uma primeira fase do tráfico de escravos, uma fase relativamente reduzida no tempo, uma fase, digamos, medieval e guerreira, mas à qual se sucedeu depois uma outra fase, quando os navegadores chegam ao Golfo de Arguim, um pouco mais a sul, ainda nas costas da Mauritânia, e começam, penso eu, que para surpresa deles, a encontrar mercados de escravos. Isso não nos a eles, possivelmente, enfim, causou a admiração deles, mas não a nossa, porque sabemos que o tráfico de escravos realizava-se em África há séculos, há muitos séculos. Quer o tráfico interno entre os povos africanos, quer aquele que era realizado portanto, que era realizado por traficantes muçulmanos, que levavam os escravos para o norte da África para depois os conduzirem para os grandes centros consumidores de escravizados, que eram enfim, as grandes cidades, o Cairo, Damasco, Bagdá e outras grandes cidades, portanto, islâmicas. Ora bem, a partir daí, a partir do momento em que os navegadores chegaram, provavelmente, portanto, ao Algarve e disseram ao infante, olha, mas é que nós chegamos lá e agora descobrimos que há mercados de escravos. Bem, o infante, a partir daí, disse, e isto é dito, é referido por Luís de Cadamosto, que é um italiano que esteve ao serviço de Portugal, que o infante deu ordem para, a partir daí, não mais haver assaltos, não mais haver atos de guerra, mas que tudo se reduzisse, segundo refere Cadamosto, se reduzisse à paz e à concórdia. Ou seja, portanto, tudo se reduzisse a trato de mercadoria. E, portanto, não mais houve assaltos para capturar escravos, era só chegar ali e comprar os escravos e trazê-los para Portugal. Claro que isto não é assim tão simples, não é? Nós não podemos dizer, os portugueses chegaram lá, começaram a comprar aquilo que já os outros faziam, fomos simplesmente novos compradores. Claro que, ao chegarmos lá, aumentamos a procura e, aumentando a procura, fizemos com que tivesse que aumentar correspondentemente a oferta da mercadoria humana. Ou seja, portanto, aqueles reis, aqueles potentados africanos que faziam sempre guerra nas suas fronteiras aos Estados vizinhos para capturarem pessoas, para os reduzirem à escravidão, para depois os porem a trabalhar na terra, no exército, ou para os venderem aos muçulmanos, tiveram que aumentar essa atividade, ou sentiram-se convidados a aumentar essa atividade guerreira para terem mais mercadoria para poderem vender aos portugueses. Portanto, ia um novo cliente e, portanto, a nossa chegada à costa africana fez aumentar, teve esse efeito, portanto, que foi aumentar a escravização, evidentemente. Ora bem, a partir daí, então, começa uma nova fase, que é uma fase que eu considero que já não é a medieval e guerreira, mas é uma fase mercantil e moderna e burguesa, digamos, do tráfico. E é aquela que vai existir sempre daí em diante. E daí em diante, portanto, passam a vir escravos africanos, portanto, cativos, sobretudo negros, e a partir de uma certa fase, quando se chega à Índia, começam também a chegar indianos,
que em Portugal se chamaram, enfim, durante séculos, índios. Aparecem na documentação não como indianos, não se dava esse nome, nós hoje é que damos esse nome, chamavam-se índios. Índios eram os indianos. E que representaram uma percentagem muito razoável da população escravizada que existia em Lisboa e que existia em Portugal. E que curiosamente eram escravos mais especializados, eram cozinheiros, eram bordadores, porque vinham de uma civilização mais evoluída, que eram portanto, os países da Índia. Pronto, e então esses escravos começam a chegar, em primeiro lugar, ao Algarve, portanto, como disse, em primeiro lugar a Lagos, que era o centro de operações do Infante Dom Henrique. Em 1444 temos o primeiro grande desembarque de uma carga de escravos, 200 e tal, a Lagos, pela mão portanto, de Lanzarote de Freitas, que era o almoxarife de Lagos, que foi por ordem do Infante Dom Henrique desenvolver essa atividade e que trouxe essa carga de escravos que foram vendidos na Praia de Lagos, junto às muralhas da vila, e a partir daí esse processo nunca mais teve fim, a não ser com a abolição da escravidão no século XVIII. Mas, no entanto, no final do século XV, já Lagos e o Algarve tinham perdido a preponderância na importação de mão de obra escravizada em favor de Lisboa. Lisboa, como grande porto do país, passou a ter essa preponderância. E, em 1512, passou a ter mesmo o exclusivo, porque Dom Manuel I portanto, decreta que todos os escravos que entrassem no país teriam que entrar por Lisboa. Isto a não ser em casos de intempéries ou qualquer razão excepcional, eles teriam que entrar por Lisboa. Isto por razões de controle fiscal, evidentemente. Não é? E, portanto, Lisboa torna-se o principal centro de entrada de escravizados, torna-se a principal concentração de escravos do país, uma das maiores da Península Ibérica, juntamente com Sevilha, e uma das maiores da Europa. E portanto, era através de Lisboa que depois os cativos eram distribuídos pelo resto do país e eram também de Lisboa que eles eram levados, por exemplo, para Castela e para outros Estados europeus e eram por mar ou por terra, porque havia também, portanto, escravos que eram levados para Castela por terra através de Lisboa. Nós estamos a ver aqui uma figura que é uma gravura francesa do século XVI, que nos mostra a Ribeira das Nós em Lisboa, portanto, no século XVI, que era ou um dos locais preferenciais onde os escravos eram desembarcados. Bem, esses escravos eram usados nas mais variadas funções, em tudo aquilo, no fundo, em que os senhores, os seus donos, achassem que era útil, que era importante. Tudo aquilo que podemos imaginar. Nas cidades eles eram usados, em primeiro lugar, nos trabalhos domésticos esses que eram desde limpar a casa, serem cozinheiros, tomarem conta das crianças, irem à água, às fontes, como não havia abastecimento domiciliário de água. Nós estamos a ver aqui um quadro, uma pintura flamenga que apareceu aqui há umas décadas atrás, que representa o chafariz de El Rei, que era a principal fonte de Lisboa, a principal fonte pública de Lisboa, e que nos mostra muitos negros. Eu cheguei a dar-me ao trabalho de contar as figuras negras que aparecem pelas mãos e pelos rostos
que aparecem nesta pintura, e é uma quantidade muito grande, uma porcentagem muito grande, onde os escravos, portanto, e negros, que estavam ao serviço dos senhores em Lisboa, iam buscar água para depois levarem para casa. E também para muitas outras funções, para amassar o pão, e para tudo aquilo que possamos imaginar. Mas também para ajudarem os artesãos nas suas oficinas, para ajudarem os mercadores nas suas lojas, para ajudarem os barqueiros do Tejo nas suas viagens e na travessia do Tejo. Nas casas nobres eles eram sobretudo moços de estrebaria. Na corte serviam, para além de funções triviais, como essa de serem moços de estrebaria e varredores, etc., também podiam ser escravos de luxo, como envergarem luxuosas librés e fazerem parte figurarem nos cortejos com que os monarcas saíam à rua e levavam, portanto, grandes comitivas, e com os nobres também acontecia. Eram músicos também, porque faziam parte de pequenas orquestras que abrilhantavam, portanto, as festas da corte da corte real e da aristocracia. Ora bem, nos meios rurais, sobretudo no sul, para além dessas funções domésticas, eles trabalhavam portanto, na agricultura e na pecuária, ao serviço dos principais agricultores. Pelo estudo que eu fiz de inventários e de outros documentos, portanto, relativos a localidades rurais, nessas localidades, os principais proprietários de escravos eram lavradores e os parcos, os padres das terras. Enquanto que nas cidades eram quaisquer pessoas. Portanto, eram os nobres, eram os burgueses, portanto, mas nas aldeias eram invariavelmente, eram os parcos, tinham sempre um escravo ou dois, uma escrava, um casal ou assim, e eram os lavradores. Esses tinham sempre escravos que normalmente se ocupavam do trabalho da guarda do gado. Ora bem, a demografia dos escravos. Como é que os escravos se distribuíam ao longo do país? Isso tinha a ver, obviamente, com as características. Tinha a ver, em primeiro lugar, com questões geográficas. Porque aqueles territórios que estavam mais próximos da fonte principal de abastecimento de escravos, ou seja, aqueles territórios que estavam mais perto de Lisboa, o Ribatejo e a Península de Setúbal, tinham mais escravos. Portanto, aparecem-nos nas fontes mais escravos aí, porque, obviamente, que era mais fácil o acesso à mão de obra escravizada, porque era por aí que eles entravam e, portanto, também era mais fácil ir comprá-los a Lisboa. Portanto, essa é já uma razão. Portanto, uma razão de caráter geográfico. Mas, para além disso, há depois razões de natureza socioeconómica, na medida em que isso tem a ver, sobretudo, com questões de ocupação territorial, da ocupação do território. Nas zonas onde havia mais população e, portanto, em que havia inclusivamente excedente populacional, em que a terra, como era o caso do norte e do centro do país, em que a terra não chegava, não era suficiente, portanto, não era capaz de sustentar a população que lá existia, obviamente que aí os escravos também não eram tão precisos. Não quer dizer que não houvesse, havia sempre escravos, houve escravos por todo lado, mas naturalmente que não eram tão necessários. E, portanto, nós encontramos menos escravizados. No sul, mais despovoado, em que havia falta de mão de obra, nós encontramos mais escravos. Portanto,
razões de natureza, portanto, sociodemográfica. E é por isso que nós estamos a ver aqui já agora para explicar as figurinhas que vão aparecendo, é uma cabeça de um escravo romana que pertence ao Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Cascais e em que se nota que é um africano. Não é? E, portanto, que na época romana era provavelmente um escravizado. Ora bem, de acordo com os registros paroquiais de batismos do sul, portanto, do sul de Portugal, pode-se também, de algum modo, escalonar a presença de escravos. Reparem que os registros de batismos não são um método muito rigoroso ou totalmente rigoroso para avaliar a presença de escravos. Eles permitem uma aproximação à presença de escravos. Porque, embora o batismo dos escravos fosse obrigatório, porque, de acordo com as ordenações do reino, os donos dos escravos eram obrigados a mandar batizar os escravos dentro do tempo em que os outros recém-nascidos também eram batizados, que era um mês. Pode-se admitir e deve-se admitir que nem todos o fizessem. E, portanto, esse método pode sempre, portanto, falhar. E, para além disso, havia também uma grande mortalidade infantil e, portanto, também esse fator também pode influir nestes cálculos. Embora eu também pense que, e acho que é legítimo pensar, que os donos dos escravos estavam interessadíssimos em que os filhos das suas escravas sobrevivessem, porque eles iriam estar ao seu serviço e, portanto, fariam tudo para que eles realmente não morressem. E, portanto, de qualquer forma, não é um método totalmente rigoroso. O que é curioso é que estes números que aqui aparecem dão-nos, enfim, aquela ideia precisamente que eu acabei de referir. Aqui no século XVI e no século XVII, embora, reparem, no século XVI para o XVII, há uma diminuição nas percentagens de batismos de escravos. Eu penso que, eu não estudei o século XVIII, mas penso que do século XVII para o XVIII deve ter sucedido a mesma coisa, e não é por acaso que é no século XVIII que a escravidão é abolida, porque provavelmente também já não fazia muita falta, e portanto essa talvez tenha sido um dos fatores que levou, mas vamos já tratar disso. Podem ver que há as tais razões de natureza geográfica, o Ribatejo e a Península de Setúbal, que nos aparecem ali com percentagens altas, relativamente altas, de batismos de escravos, mas aparece-nos depois o quê? Aparecem-nos as percentagens de batismos de escravos mais altas quanto mais para sul estivermos. E depois, à medida que vamos caminhando de sul para norte, dentro do sul de Portugal, do território a sul do Tejo, essas percentagens vão abrandando, vão diminuindo. Temos o Algarve com percentagens mais altas, depois o Baixo Alentejo com percentagens mais baixas, embora altas ainda, o Alentejo Central com uma percentagem mais baixa, e depois o Alto Alentejo mais baixa ainda, e depois se fôssemos por aí fora para as beiras e tal, iria diminuindo, e por aquilo que se sabe, pelos cálculos que o Sanders, um historiador inglês que estudou, foi o primeiro historiador da escravatura
portuguesa que fez um estudo exaustivo e sério da escravidão em Portugal, de acordo com as conclusões dele, para o interior, para o norte interior, portanto, os escravos eram poucos, eram, portanto, já muito poucos. E agora, cabe perguntar, e eu avanço com esta explicação, porque é que no Algarve havia mais escravos que no Baixo Alentejo, por exemplo, ou que no resto do país? Reparem que pode-se dizer, foi por lá que os escravos começaram a entrar. Bem, mas no século XVI isso já tinha passado. Já Ramatou tinha, portanto, já tinha passado bastante tempo. Eu penso que a explicação que é esta. E ultimamente tenho refletido muito sobre essa questão. Eu acho que se trata precisamente de falta de mão de obra livre e os escravos vão colmatar precisamente a falta dessa mão de obra livre. Porque, enquanto que no Alentejo, por exemplo, no Alentejo Central e no Alto Alentejo, os agricultores podiam valer-se de mão de obra livre nortenha e do centro do país, que vinha temporariamente, por épocas, trabalhar nos grandes trabalhos agrícolas, das ceifas, das vindimas, da apanha da azeitona, e que vinham ciclicamente trabalhar, quando faziam mais falta, para o território alentejano, para o Algarve, isso era praticamente impossível, na medida em que, porque eles vinham a pé, não é? Em ranchos, vinham desde o norte do país, e vinham também das beiras, mas vinham desde o Minho, não é? Ora bem, ir para o Algarve, trabalhar, ainda por cima, com distâncias daquelas, ainda por cima tendo que ultrapassar a barreira das serras, era praticamente impossível. E, portanto, os agricultores, os grandes agricultores algarvios, não dispunham desse recurso. E, portanto, tinham que usar mais a mão de obra escrava. Uma obra escrava que estava disponível. Estava disponível e esteve sempre disponível até à segunda metade do século XVIII. E penso que o mesmo se terá passado no Baixo Alentejo, que foi também uma questão de proximidade relativamente aos migrantes que vinham do norte e do centro do país. Reparem que a maior parte dos migrantes que vinham para o Baixo Alentejo não vinham do norte e do centro, vinham do Algarve. Mas os migrantes algarvios eram disputados também pelos próprios proprietários e agricultores algarvios. Portanto, reparem que não era tão fácil, e sobretudo no sudoeste alentejano e no fim da comunicação, eu vou também referir-me a isso, no sudoeste alentejano, então, era muito longe. Portanto, para os minhotos e mesmo os beirões irem trabalhar para aquelas planuras tão longínquas da comarca de Ourique, por exemplo, não é? Em que já vamos ver, há indícios de que realmente a presença dos escravos foi grande. Ora bem, passemos agora adiante. Como é que se adquiriam os escravos? Os escravos eram adquiridos, em primeiro lugar, por nascimento das mães escravas. Portanto, quem tinha escravos, cada vez que uma escrava tinha, portanto, um filho, esse filho era pertença do seu dono. Portanto, os pais podiam ser quaisquer podiam ser escravos, podiam ser trabalhadores da casa, podiam ser os próprios donos dos escravos, sabe-se comprovadamente que isso acontecia com muita frequência. Eles podiam ser também legados portanto, em testamento, portanto, podiam ser adquiridos por herança, por dote de casamento ou dote das freiras que entravam para um convento. Muitas vezes levavam no seu dote também uma escrava para ajudar no próprio convento.
podiam ser doados, podiam ser trocados ou por compra. Portanto, o escravo era, sem dúvida nenhuma, uma pessoa, era reconhecido como um ser humano, sem dúvida nenhuma, nem podia ser de outra forma, quer pelo seu aspecto, quer pelas suas competências, quer até pela atração que exercia sobre os senhores, não é? As escravas que existiam sobre os senhores, a ponto de terem filhos dos próprios senhores, mas até pelo próprio reconhecimento que a lei tinha em relação, portanto, que a lei portanto, reconhecia aos próprios escravos da sua humanidade. Portanto, respeitando a vida do escravo. O escravo não podia ser morto sem que o seu assassino fosse alvo de pesadas penas. Portanto, quem matasse um escravo era degradado para o norte da África. Essa era a pena que era, portanto, atribuída, portanto, a quem matasse um escravo, ou propositadamente ou acidentalmente, castigando exageradamente esse escravizado e portanto, acontece. Há casos há um senhor da Ilha da Madeira que matou uma escrava porque a castigou demasiado severamente e fugiu. Fugiu porque já sabia que a lei o ia perseguir, ele ia ser preso e então depois acabou por se entregar e acabou por ser, portanto, degradado para o Norte da África. Ora bem, mas, embora sendo-lhe reconhecida essa humanidade, ele era também considerado, portanto, uma mercadoria, um bem que era inventariado nos inventários dos senhores, quando se fazia um inventário orfanológico, portanto, ou um inventário a qualquer título, portanto, dos bens do proprietário, os escravos vinham lá incluídos. Vinham as terras, vinham as casas, vinham os móveis, vinham o gado, vinham os escravos, com os respectivos nomes e o valor à frente. Portanto, não há dúvida nenhuma que eram bens. E eram mercadorias porque podiam ser transacionados, sem qualquer dúvida. E nós estamos a ver, e havia mercadores em Portugal, no próprio reino, havia mercadores de escravos. Para além daqueles traficantes de escravos que nós sabemos que os iam comprar à África, aos tais mercados, e que os levavam depois para a América Espanhola, para o Brasil, ou os traziam para cá, havia no próprio território português mercadores de escravos que compravam e vendiam escravos. Portanto, havia esse comércio de escravos não oferece qualquer dúvida. Nós estamos a ver aqui um documento do Arquivo Distrital de Beja, de 1682, em que um Tomé Mendes, morador em Selmes, no termo de Beja, comprou em leilão, portanto em pregão na praça pública da cidade. Penso que se trata da praça atualmente de 5 de outubro, não é? Portanto, como é que se chama? De Praça da República, desculpem, não é? Praça da República, praça principal, comprou esta Brites, que lhe foi arrematada pelo juiz de Sófocles. Portanto, eu não tinha nenhuma representação do século XVII da Praça de Beja e, portanto, tenho aqui uma figura da Rua Nova de Lisboa, mas que, como é contemporânea, mais ou menos, desse facto. Ora bem, os escravos e a Igreja. A melhor forma dos escravos serem integrados na sociedade era através da integração na Igreja cristã. E era através da sua cristianização, através do batismo. E nem podia ser de outra forma, porque se a grande motivação, eu diria, o pretexto, para eles serem comprados, primeiro, eles tinham sido já capturados, mas depois eram comprados, eram traficados para o reino, não é? Era as suas almas serem salvas, serem retiradas, portanto,
ao poder do demónio, não é? Porque não é porque viviam portanto, no desconhecimento, nunca seriam salvos, porque não eram cristãos. Ora, a obrigação dos portugueses era, evidentemente, dar-lhes a oportunidade de eles ingressarem na Igreja Cristã e, portanto, através do batismo. E, portanto, é só daí a tal obrigação de os senhores batizarem, portanto, os escravos. De os batizarem, de os doutrinarem, porque, por exemplo, os livros de visitações que os bispos organizavam, portanto, às terras, mandavam um visitador, e existem atas das visitações às igrejas dos bispados. Há sempre um alerta para que os párocos obriguem os donos dos escravos a deixá-los ao domingo ir assistir portanto, à doutrinação, à catequese, portanto, permitirem que eles sejam doutrinados. O crisma, existem longas listas de crismados nos livros de registros paroquiais. Do casamento e na morte, com missas que eram rezadas pelas suas almas, e o sepultamento nas igrejas ou nos respectivos atos. Isso são coisas normais. E nós estamos a ver aqui nessa imagem um registro do batismo de uma escrava. Portanto, que nos aparece de uma escrava que se chamava Bárbara. Batizei Bárbara, filha de uma escrava de Estevão Mexilhão, penso eu. Bem, o problema do casamento é que levantava mais questões, na medida em que, em relação ao resto, normalmente não havia problema. Em relação ao casamento é que era pior, porque os donos não estavam muito dispostos a permitir que os escravos se casassem. Porque a Igreja estabelecia que o escravo casado com consentimento do dono tinha mais deveres para com o cônjuge do que para com o dono. E a prática do matrimónio tinha prioridade sobre, digamos, o serviço do dono. Ou seja, o dono ficava privado de poder vender o escravo ou a escrava para longe, ou poder mandá-lo trabalhar para longe do cônjuge. E, obviamente, que os donos ficavam a pensar, não, mas se eu autorizo que o meu escravo ou a minha escrava se case, o que é que eu depois faço? Eu quero vendê-lo, não posso, não é? Porque ele tem cá o marido, ou tem cá a mulher, ou então, se eu quero mandar trabalhar para um sítio qualquer afastado, começa a dizer que não tem. E realmente a Igreja, o mais prático era não os deixar casar. E o facto é que a grande maioria dos escravos não eram casados. E a grande maioria dos escravos que nos aparecem, das escravas que dos filhos das escravas que nos aparecem nos registros de batismos, não eram, nesses registros não é mencionado o pai. Raramente é. Portanto, eram filhos de pai incógnito, ou o pai nem sequer é mencionado, outras vezes usa-se a expressão latina pater ignorator, ou então até expressões cómicas como é filho de fulana e dos vapores da terra. Por exemplo, portanto, aparece em algumas, e há uma ali naquela zona ali do Vinheiro que eu encontrei, há uma ribeira que é a Ribeira de Tera, e então aparece, é filho de fulana e dos vapores da Ribeira de Tera. Portanto, ou seja, eram expressões um bocado cómicas. Outras vezes o padre, que provavelmente sabia muito bem quem era o pai, não é? Mas não o queria escrever. Às vezes, se calhar, sabia que o pai que era o próprio dono da escrava. Então diz, e o pai, Deus lá sabe quem é. Portanto, o facto é que a maior parte das escravas portanto, não
não eram casadas e, portanto, a maior parte dos nascimentos eram nascidos fora do casamento. Bem, as relações com os donos. As relações com os donos é um tema sensível e muito dado à subjetividade. E depois cada um interpreta como quer. Mas o que é facto é que eu estou convencido de que, em muitos casos, se o escravizado, se mantinha suficientemente submisso para com o senhor, se o senhor ou a senhora, portanto, o dono ou a dona, também eram pessoas relativamente normais, pessoas que não tinham mau caráter, eram tratados de forma amigável, a vida deles, se calhar, não andaria muito longe da dos criados. Nós sabemos que os próprios criados eram maltratados. Portanto, as próprias fontes dizem que os próprios filhos eram maltratados. As mulheres também eram maltratadas pelos homens. E, portanto, a violência era uma coisa normal. Bem, não haveria, na maior parte dos casos, aquela violência atroz que nós costumamos associar à escravidão. Não é? Na maior parte dos casos. O que não significa que ela não existisse. E sabemos que existia. Isso também dependia do caráter dos donos, dependia do caráter dos próprios escravos. Houve casos que eu encontrei de escravas. Houve um caso em Évora de uma escrava que empurrou o dono, portanto, pelas escadas abaixo de casa, com uma cadeira, bateu-lhe com a cadeira na cabeça e a empurrou pelas escadas abaixo. E, no entanto, portanto, ela era escrava e ele era o senhor. Não é? Ora bem, claro que, provavelmente, eram casos excepcionais. Provavelmente, sem dúvida nenhuma. Bem, nos casos piores, em que havia realmente violência, ou o escravo tinha receio de ser vítima de formas de violência muito fortes, havia a tentação da fuga. E houve muitas fugas. Portanto, ao longo de toda a história da escravidão em Portugal, há muitas referências a fugas de escravos. E, num território como o português, que tinha fronteiras só com Castela ou com o mar, para o mar era impossível fugir, era para Castela que eles fugiam. E acontece que as referências que existem para a recuperação dos escravos que fugiam, quando era sinalizada a sua captura, digamos, porque quando eles eram localizados como escravos fujões, como fugitivos, depois o dono era avisado. E o que é que ele fazia? Nomeava um procurador para ir buscar o escravo que estava em Huelva, ou que estava em Sevilha, ou que estava noutro sítio qualquer, ou então numa terra em Portugal, não é? Para o ir recuperar. Claro que ele já sabia o que é que o esperava. Depois ia ser esquiteado, provavelmente, ia ser ferrado no rosto com um F, portanto, com ferro em brasa. O F significava fujão e, portanto, ou ia-lhe ser aplicado uma coleira como estas que vemos aqui, como estas que estão aqui. Alguns tinham mesmo uma corrente depois que ligava a coleira ou uma outra que era colocada no pé para lhes dificultar os movimentos, para eles não poderem fugir. Ora bem, é curioso que existem muitas procurações para a captura de escravos fugidos e o estudo dessas procurações permite-nos perceber que eles procuravam, os que saíam do sul de Portugal, que são os casos que eu estudei, procuravam aproximar-se
do sul da Andaluzia, do Estreito de Gibraltar. Eles tinham a ideia de que por ali é que eles podiam chegar à África. O que não significa que eles, depois de chegarem lá, que ficassem livres. Porque o mais certo era chegarem lá e serem apanhados pelos mouros e serem reduzidos também à escravidão. Mas eles tinham aquela ideia e realmente, ou então, a aproximação a Sevilha, que era um grande centro urbano, onde eles talvez facilmente se pudessem diluir na população daquela grande cidade, que era também uma grande cidade portanto, que existia na Península Ibérica e que tinha muitos escravos. Estes desenhos que nós vemos aí são desenhos feitos por Leite de Vasconcelos, pelo grande arqueólogo Leite de Vasconcelos, e que pertencem ao Museu Nacional de Arqueologia e que referem a um que diz este preto pertence, eu daqui não consigo ler, mas provavelmente os senhores devem conseguir daí melhor que eu. Há um que este escravo é bem, eu daqui não consigo ler. Ora, vamos passar então à frente. E os escravos também protagonizavam ações violentas, muitas vezes ao serviço dos senhores. Os escravos faziam parte da comitiva dos donos. Quando os donos saíam à rua, levavam criados e escravos com eles. E quando se encontravam com adversários, com inimigos, com pessoas de quem não gostavam, aqueles que os acompanhavam, incluindo os seus escravos, participavam nas brigas, nos conflitos de rua que surgiam. E muitas vezes há escravos que são incriminados pela justiça precisamente porque, ao serviço dos donos, tinham ferido com espada portanto, determinadas pessoas. Reparem que, embora fosse proibido aos escravos usarem arma, era regra eles usarem. Eles aparecem tantas vezes portanto, em documentos notariais com armas que parece que era norma eles, pelo menos quando andavam com os senhores, usarem, portanto, andarem armados. Outras vezes não. E nós temos aqui um caso em que uma Maria das Neves, moradora em Beja, em 1639, foi invadida em casa por um Domingos Fernandes Coxilha, que veio com outros escravos em companhia uma noite e que lhe arrombou as portas e a feriram. E, pronto, portanto, reparem que não se trata também. Isto também faz parte da história da escravatura, não eram só vítimas, às vezes os outros também eram vítimas deles. E temos aqui um medalhão do Mosteiro dos Jerónimos, do claustro do Mosteiro dos Jerónimos, com um negro. Bem, e agora vamos passar a tratar então dos libertos, porque esta conversa trata não só de escravos, mas também de libertos. Os cativos deixavam de o ser quando? Bem, em primeiro lugar, se eles conseguiam fugir e nunca mais eram capturados. Temos que admitir que tivesse havido casos que não são conhecidos nas fontes, obviamente, mas em que eles tivessem tido êxito nas suas fugas. Ou tivessem ido para Sevilha ou para outro sítio qualquer e se tivessem afastado tanto da casa do senhor que ele nunca mais lhes tivesse conseguido pôr mão. Pronto. Aí ele depois conseguiu ficar livre. Mas aí tratava-se, digamos, de uma liberdade ilegal e ele, se viesse a ser capturado, se viesse a ser encontrado, o senhor tinha naturalmente capacidade de o voltar a escravizar. Ora bem, mas a liberdade legal era com a concessão da Carta de Alforria. A Carta de Alforria era um documento legal, era um documento que era feito em notário e era uma concessão voluntária do senhor.
Normalmente era o cativo, o escravizado, que procurava convencer o senhor a dar-lhe essa carta, que ele depois tinha que trazer consigo, ou procurava tê-la por perto, para poder provar a sua condição livre. Essa carta podia ser dada por mera generosidade, entre aspas, do senhor, invocando os serviços que o escravo ou a escrava lhe tinha prestado. Às vezes era o facto de o escravo ser filho dele, portanto o senhor ser pai do escravo que era alforriado. Outras vezes, às vezes tratava-se de escravas ou de escravos que os tinham tratado muito bem nas suas doenças, ou que sempre os tinham bem servido, etc. Portanto, digamos que eram alforrias a título gratuito. Outras vezes eram compras. Era o escravo que comprava a sua liberdade. Ele tinha conseguido o dinheiro que o senhor exigia para lhe dar a liberdade. E como é que ele conseguia? Conseguia através de esmolas que lhe davam, de donativos, ou através de um processo que existia em Portugal e noutros países também, mas que foi muito vulgar em Portugal, que era uma modalidade de escravidão que era a dos negros de ganho. Os negros de ganho eram escravos que, sem deixarem de ser escravos, trabalhavam por conta própria, mas dividiam os seus proventos com o senhor, normalmente, segundo algumas fontes apontam, portanto a meias, com o senhor. Há um cronista italiano, Confalonieri, que estava em Portugal no século XVI, que diz que as escravas que acarretavam água em Lisboa, que, portanto, trabalhavam desta maneira. Portanto, durante o dia, que ganhavam, trabalhavam por conta própria, durante o dia comiam à custa delas, à noite comiam em casa do senhor, onde dormiam, e que aquilo que ganhavam era metade para elas e metade para o senhor. E, portanto, isso seria um regime não é de semi-escravidão, é escravidão, na verdade. Eles eram escravos, mas é já uma situação que lhes vai permitir um dia, em primeiro lugar, acumular dinheiro para depois poderem vir a comprar ao senhor, se o senhor estivesse disposto a conceder-lhes a alforria, conseguir acumular dinheiro para amealhar, para depois virem a comprar a liberdade. Mas, por outro lado, também adquirirem prática de um negócio, para depois, quando se libertassem, continuassem a existir esse negócio livremente. E, portanto, é uma forma que foi vulgar. E era uma forma de investimento que as pessoas tinham, era comprarem escravos para depois os rentabilizarem dessa maneira. Os porem a render, digamos, numa atividade qualquer. Era uma forma de rentabilizar o capital. Portanto, nós temos aqui, portanto, dois exemplos que podem ler, que do século XVII, daqui de Beja, ou em 1660, um lavrador de Baleizão que comprou, portanto, a Gaspar Esteves de Beja, um escravo de 10 anos, filho da escrava Maria Cereja, por 35 mil reis, e depois a seguir deu-lhe a alforria porque aconteceu o filho da Maria Cereja. Portanto, cá temos uma carta de alforria, portanto, a um filho dele. A um filho dele. Alguns até dizem que dão portanto, alforria àquele escravo para libertar a sua consciência, para que o seu sangue não ficasse cativo. O seu sangue, ou seja, o filho, que era o seu sangue, não ficasse cativo. Outros nem sequer se dão esse trabalho. E outros nem se deram ao trabalho de os libertar. Eram filhos deles e escravos continuaram. E depois há um outro, o lavrador João Ferreira Rodrigues, que deixou forra à sua escrava em Isabel, em remuneração dos muitos serviços que tem recebido, assim em suas enfermidades como com saúde.
Além disso, e isto também aconteceu muitas vezes, deixou-lhe alguns bens. Bem, depois da alforria, o que é que acontecia? Os escravos passavam não à condição de livres, mas à condição de libertos. E qual é a diferença entre o livre e o liberto? O liberto é uma pessoa livre, que já não é cativo, mas que mantém certos laços para com o Senhor. Porque o liberto, que laços são esses? Porque é que o liberto a sua condição podia ser anulada por ingratidão. Eu não conheço nenhum caso de anulação de uma alforria por ingratidão. Mas, portanto, a lei previa que se o escravo que fosse liberto pelo Senhor tivesse para com ele atitudes de ofender publicamente, de o prejudicar gravemente, que mostrassem uma profunda ingratidão pela alforria, pela liberdade que ele tinha concedido, o Senhor podia anular a alforria que lhe tinha concedido. Portanto, o liberto, digamos, estava numa condição precária. Pronto. Mas o filho do liberto era um homem livre, era um homem plenamente livre. Aí essa situação já não podia ser anulada. E esses homens livres, os filhos dos libertos, eram conhecidos, eram chamados nas fontes como homens pretos, mulheres pretas, homens pardos. Pardos significava mistos, mulatos. É o nome que aparece, mulato ou pardo é a mesma coisa, não é? Entre as profissões que eles mais cultivavam, eram criados, eram almocreves, eram artesãos, mais das profissões mais variadas. Aparecem caiadores, vendedeiras, e nós temos aqui um caso de... portanto, eles podiam ocupar até funções públicas, como o caso deste, que foi empregue, foi nomeado como trombeta pela Câmara de Beja para tanger, para tocar em dias de festas solenes que a Câmara promovesse, juntamente com outros trombeteiros, naturalmente. Eles só não ocupavam eram funções, digamos, elevadas, não é? Portanto, eram funções que podiam ser camarárias ou até estatais, mas não importantes. Bem, os libertos, isto é um tema interessante, eu pelo menos acho interessante, até dediquei-me a fazer uma investigação ampla sobre este tema, em relação ao país todo, que é a questão das confrarias de negros. Reparem que na época moderna e desde a Idade Média havia confrarias praticamente de tudo. Havia confrarias de toda a gente. Havia confrarias de profissionais, em primeiro lugar, de sapateiros, de alfaiates, de carpinteiros da Ribeira das Naus. Havia confrarias de estudantes. Havia confrarias de senhoras em Setúbal. Havia confrarias dos cavaleiros de Évora que foram a Jerusalém. Portanto, havia confrarias de estudantes, havia de cegos, que eram pedintes e, portanto, também estavam organizados em confrarias. E, portanto, é natural que houvesse confrarias de homens pretos. E qual era o interesse de existirem confrarias de homens pretos? Por um lado, era o mesmo que o interesse que havia em haver confrarias de outra coisa, de outro grupo social qualquer. Por um lado, uma questão de projeção social, de aquela classe, aquele grupo profissional ou social se afirmar socialmente. Por outro lado, tinha portanto, havia, e nas procissões principais, nas procissões, por exemplo, do Corpo de Deus, que era a procissão principal em qualquer terra do país, eles poderem
incorporar-se na procissão, portanto, juntamente com as outras confrarias e irmandades. Em Lisboa, por exemplo, a confraria dos homens pretos, de Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos, iam à frente com as suas vestes brancas, e diz o compromisso que não ficava bem se eles fossem vestidos de preto, porque pretos já eles eram, e portanto eles iam vestidos de branco para contrastar com a sua própria cor, e então era uma forma deles, portanto, era uma forma de afirmação social, motivos piedosos, religiosos também, mas também, como em relação a todas as confrarias, de entreajuda. E em relação às confrarias de homens pretos, a entreajuda tinha a ver com o facto de estas confrarias terem o direito de ajudar os confrades escravos, porque, embora as confrarias fossem criadas, organizadas por negros livres, os escravos também podiam ser associados, podiam ser confrades destas associações religiosas. Portanto, as confrarias poderem emprestar aos escravos que se queriam libertar dos senhores as importâncias de que eles precisavam para se libertar. E, portanto, esta era uma forma de entreajuda que era muito própria destas confrarias de negros e que aparece documentada em muitas escrituras notariais referentes a estas confrarias. Portanto, é muito própria claro que a partir daí o escravo ficava em dívida para com a confraria e, portanto, não ficava escravo de maneira nenhuma da confraria, mas ficava em dívida para com a confraria e estamos a crer que acabaria por lhe pagar com mais ou menos tempo. As confrarias de negros que se formaram em Portugal formaram-se sob a égide de Nossa Senhora do Rosário, que era um tipo de confraria cujo compromisso era muito amplo e que admitia todo o tipo de pessoas, desde ricos, pobres, livres, escravos, e foi isso que atraiu os escravos às confrarias do Rosário, que estavam associadas à Ordem de São Domingos, à Ordem Dominicana, e foram as confrarias do Rosário, foram aquelas que foi sob a sua égide que os homens pretos se associaram. A primeira confraria que se formou em Portugal, a primeira confraria de homens pretos, foi no Mosteiro de São Domingos de Lisboa, portanto, no Mosteiro de São Domingos do Rocio, João do Rocio, em Lisboa, ainda no século XV. Foi a partir daí que essas confrarias irradiaram para o resto da cidade de Lisboa, para o resto do país, para o resto do reino e para o resto do Império. Para a África, São Tomé, Angola, etc., para a Índia e para o Brasil, onde existiram muitas confrarias de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos ou dos Homens Pardos. Portanto, curiosamente, as confrarias brasileiras, nas confrarias brasileiras não existia essa faculdade, não se conhece, por aqueles trabalhos que tenho lido, e são muitos, de confrarias do Rosário brasileiras, não havia essa faculdade de as confrarias intervirem na libertação dos confrades escravos quando eles se queriam libertar dos senhores. Em relação, houve também o São Benedito, Nossa Senhora de Guadalupe, também sob a égide destes santos, porque associados a estas confrarias houve também o culto de santos pretos. Os santos pretos eram o São Benedito e o Santo António de Noto, que eram dois frades negros, portanto, sicilianos, e duas figuras lendárias, que era a Santa Ifigénia, que era a princesa da Núbia, e o Santo Elisbão,
que era imperador da Etiópia. São figuras lendárias, mas que os negros adotaram como, portanto, patronos também. E muitas vezes em altares onde há uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, aparecem os 4 santos pretos. E reparem que quando virem numa igreja qualquer, e acontece em Portugal em vários sítios, na igreja do Carmo em Lisboa, em Braga, na sede de Braga também, Nossa Senhora do Rosário e os santos pretos, a existência desses santos é indício de que funcionou ali uma confraria de homens pretos. Nós temos aqui depois portanto, no Baixo Alentejo existiram confrarias em Beja, a de Beja foi importante, há bastante documentação em Ferreira, em Garvão, em Messejana. Curiosamente, em Messejana nós só sabemos ou deduzimos que existiu uma confraria de homens pretos porque nós sabemos que houve uma confraria de homens brancos. Ora, havendo uma confraria de homens brancos, é porque houve uma de homens pretos, porque muitas vezes dentro das confrarias do Rosário havia zangas e então entre pretos e brancos, e os brancos não queriam estar misturados com os pretos, e então formavam uma confraria à parte, e portanto se há uma confraria de homens brancos é porque havia uma confraria de homens pretos, senão não faria sentido nenhum ela existir. É o que se passa com Messejana. Não temos documentação da confraria de homens pretos, mas da confraria de homens brancos. Em Moura, na Vidigueira, etc. Curiosamente, já não faz parte atualmente, oficialmente, do Alentejo, do Baixo Alentejo, mas do Alentejo Litoral, mas isto afinal são questões muito relativas. Na Vila do Torrão, Conselho de Alcácer do Sal, existiam 2 irmandades de negros, uma de homens pretos e outra de homens pardos. Reparem, numa pequena vila havia 2 confrarias de negros, no fundo, uma de pretos e outra de pardos, que eram rivais. Rivais entre elas. E nós sabemos isso porque há um documento em que a confraria dos pretos, portanto, queixa-se de que a dos pardos lhe quer tirar o privilégio de levar um determinado andor numa determinada procissão. Portanto, os pardos achavam-se melhores que os pretos e, portanto, queriam levar esse andor. E eles recorrem ao rei e o rei, como sempre, portanto, decide a favor dos lesados. Portanto, para manter a situação como estava, portanto, deu razão, portanto, aos pretos, portanto, que eram aqueles que tinham esse privilégio. Ora bem, estamos a ver aqui à esquerda um dos raros exemplos de iconografia das confrarias de negros, que são muito raras, há meia dúzia de representações dessas, que é o frontispício de um livro da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Elvas, em que se vê um casal é o tombo da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Elvas, em que se vê um casal de negros ajoelhados a rezar ao Rosário. E estão a ver o Rosário com a cruz e tal, que está seguro por 2 anjos em cima e o casal de negros a orar ao Rosário. Portanto, isto é um dos raros exemplares. Eu quando encontrei isto, quando encontrei esta, que eu acho que é uma preciosidade no arquivo de Elvas, chamei logo um fotógrafo, pedi autorização para tirar esta fotografia e portanto, acho que é uma preciosidade. Não há muitos. Há depois uma outra coisa semelhante na Igreja de São Paulo, em Lisboa, e há uma também no Algarve, na Igreja de São Pedro, até muito bonito, é um quadro a cores que deve ter vindo da Sé, da Sé de Faro, onde funcionou a confraria da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, da Sé de Faro. Ora bem, vamos agora continuar com isto. E então, estas confrarias organizavam festividades anuais, que eram normalmente no primeiro domingo de outubro, que era a festa do Rosário,
Nossa Senhora do Rosário. Estas festas, claro que depois ao longo do ano havia outras festas, mas a principal era sempre no primeiro domingo de outubro, e para a realização dessas festas eles faziam peditórios para arranjar fundos. E esses peditórios eram constituídos por quê? Por um grupo de negros da confraria que andavam pelas ruas nas semanas anteriores à festa a pedir dinheiro às pessoas para depois poderem pagar ao padre que ia fazer o sermão e para financiar os gastos que eram necessários. Quem presidia a esses peditórios era o Rei Negro. Estas confrarias elegiam um Rei Negro e uma Rainha Negra, que tinham a função principal de organizar estes peditórios. Muitas vezes, esse Rei Negro era um cargo vitalício. Era uma dignidade, digamos. Eles até tinham muita vaidade. Eu encontrei uma vez num documento em Lisboa que uma senhora, uma mulher que era peixeira e que era, portanto, a pessoa que a refere diz que é a nossa rainha. Portanto, era Rainha Negra. Portanto, tinha essa função de também se associar a esses peditórios dos negros. Para além e reparem, antes de falar do resto, que vem ali à esquerda, temos aqui uma gravura, já dos finais do século XVIII, na transição para o XIX, que é relativa a Lisboa e que foi feita por um inglês. Isto faz parte de um livro que foi publicado por um inglês que esteve nos finais do século XVIII, princípios do XIX, em Lisboa, e que publicou uma obra, episódios sobre, portanto, sketches on Portuguese life, episódios da vida portuguesa, em que ele diz muito mal de muitas coisas que se passam em Portugal, e uma das coisas que mais o escandalizaram eram estes peditórios e estas festas dos negros, em que eram dançadas, porque estes peditórios eram acompanhados de músicas de cariz africano e de danças de cariz africano. Reparem que aquele parque que nós estamos a ver ali à direita, obviamente, que aquelas não eram danças europeias da época, eram danças africanas. E esse inglês considerou-as danças perfeitamente indecentes e ficava espantado como é que os portugueses achavam tanta graça e ficavam tão encantados e não se escandalizavam nada com aquilo, porque estavam muito habituados àquilo e até achavam muita graça. E aquelas danças até já eram, sob uma forma mais moderada, já entravam nos salões nas festas portuguesas. E ele considerava aquilo espantoso, porque na terra deles aquilo seria perfeitamente inconcebível. Ora bem, estas festas organizadas pelos negros estendiam-se para além das próprias comemorações portanto, anuais das confrarias. E era normal os escravos e os negros fazerem os seus batuques ao fim da tarde, como forma de descansarem da sua atividade laboral. E muitas vezes as pessoas escandalizavam-se com aquilo e faziam queixa às autoridades e as autoridades proibiam. Muitas vezes era o bispo que proibia, outras vezes eram as câmaras que proibiam estas danças. E então eu trouxe-vos aqui este exemplo que em 1605 a Câmara de Beja proibiu os bailes de negros, que por ser muito prejuízo a juntarem-se negros e mulatos cativos e não cativos e fazerem bailos, porque disso seguiam muitas desordens e se matavam às vezes. Claro, alguma vez se calhar aconteceu algum caso assim mais complicado, que serviu de pretexto para proibirem
e até o olhar, até o estar a assistir e olhar a esses bailes era motivo para as pessoas serem multadas. Reparem que em Lisboa aconteceu a mesma coisa. Esse tal Confalonieri, que esteve em Portugal no século XVI, também refere que, na altura em que ele lá esteve, nos finais do século XVI, diz que costumava haver umas festas muito bonitas organizadas pelos negros, mas neste momento essas festas já não se realizam porque a Câmara as proibiu devido a algumas desordens que costumava haver e assim e assim. Ora bem, vamos então agora passar à frente disto. E estamos a chegar portanto, ao fim. Depois disto tudo, o que é que acontece? Chegamos ao século XVIII e, por vários fatores que podem ser diversos e cada um dá as suas explicações, uns devido ao facto de, por influência iluminista, da filosofia iluminista, outros por conveniência de que os escravos, portanto, era melhor serem levados para o Brasil porque faziam mais falta no Brasil do que em Portugal, ou então porque o Marquês de Pombal queria incentivar a indústria e, portanto, precisava de uma mão de obra qualificada para trabalhar nas fábricas e, portanto, não era uma mão de obra escrava que servia, que estava adaptada, portanto, para esse trabalho, portanto, por várias razões. O facto é que em 1761 Dom José decreta que proíbe que sejam desembarcados escravos em Portugal. E todos aqueles que forem desembarcados passam, ipso facto, a serem livres. E, portanto, isso fez com que foi uma machadada logo na entrada de escravos em Portugal. E é possível que a razão principal, se calhar, foi desviar os escravos para o Brasil, porque nessa época o trabalho cativo, o trabalho dos escravos, quer na mineração, quer nas fazendas açucareiras no Brasil, com mão de obra escrava, estava no seu apogeu e é natural que esta fosse, talvez, a principal razão. Bem, mas não se ficou por aí, porque em 1773 aparece então a lei que podemos chamar de ventre livre, em que todos os filhos das escravas passavam a ser livres. Aqueles que nascessem a partir daí de uma escrava já não eram escravos, eram livres. Esta foi a principal machadada na escravidão. E os filhos, os escravos que fossem escravos, que fossem bisnetos de escravas, ficavam também, eram chamados escravos de quarta geração, ficavam também livres. Claro que houve muitos que continuaram escravos. Eram aqueles que tinham chegado a Portugal há pouco tempo, eram aqueles que eram filhos de escravas, que eram netos de escravas. Bem, mas o que é facto é que, embora nas primeiras décadas do século XIX ainda haja escravos, porque evidentemente aqueles escravos, houve alguns que prevaleceram, que continuaram a existir e, portanto, no início do século XIX ainda havia escravos, desses que restam, mas o facto é que isto foi uma machadada decisiva na escravidão, portanto, em Portugal. Claro que não no Império Português. No Império Português ela iria continuar a existir e só no século XIX, com a lei de Sá da Bandeira, é que realmente portanto, o tráfico de escravos e a escravidão, portanto, foi abolida. Ora bem, e depois faço referência a um aspecto muito interessante, também que eu acho muito curioso e que diz respeito ao Baixo Alentejo, é que eu há bocado referi que nota-se que o número de escravos vai diminuindo à medida que o tempo passa. Mas eu suponho que isso não se passou no sudoeste alentejano. Portanto, o distrito de Beja, o atual distrito de Beja, estava dividido na comarca de Beja,
na comarca de Ourique. A comarca de Ourique é considerada por Jacques Marcadet, que é um francês que estudou Portugal, portanto, no século XVIII e XIX, um grande estudioso, considerou o território mais deprimido do país, portanto, com uma economia muito pobre e que talvez isso, digo eu, ele não fala de escravos, levasse a que os senhores ainda precisassem de mão de obra escrava. O que é facto é que os únicos protestos que são conhecidos contra as leis pombalinas, as leis do Dom José, da abolição da escravatura, vieram precisamente deste território, portanto, da comarca de Ourique, ou seja, de Almodóvar e de Messejana. E então aparece-nos, inclusive, este que eu acho muito interessante. Isto é apenas um excerto da queixa que o prior de Messejana faz às Cortes Constituintes de 1822, em que ele diz em que ele mostra saudades dos tempos da escravidão, em que os lavradores tinham às suas ordens uma manada de escravos que logo desde a sua mais tenra infância destinavam para os diversos serviços agrários, porque os filhos dos pastores eram destinados para pastores e facilmente se acomodavam vivendo na companhia de seus pais. O mesmo acontecia com os outros, destinados a diferentes trabalhos. Não faltavam desta forma ao lavrador braços que dirigissem o arado, assim como lhes não faltam ainda hoje bois que puxem por eles. Bem, claro que ele não tem o descaramento, nesta altura, de defender o regresso da escravidão. Não é? O que ele defende é que seja deslocada para a região uma unidade militar e que os soldados sejam dispensados por turnos para trabalhar na agricultura, para colmatar a falta de braços que os lavradores tinham para os trabalhos agrícolas. Agora, o que não há dúvida é que esta queixa mostra bem as saudades, a nostalgia que esta gente tinha da escravidão. Daqueles bons tempos em que os escravos resolviam os problemas todos. Isto só é possível. Isto não há queixas destas de mais sítio nenhum. Nem daqui, da zona de Beja, nem do Alentejo Central, nem de mais sítio nenhum do país. Portanto, é só dali. E, portanto, é com isto que eu termino. Espero que aquilo que este tema que eu aqui trouxe e o desenvolvimento que dele fiz, que tenha sido de utilidade para quem me ouviu. Eu, por mim, tive muito gosto em o abordar, porque é um tema que por mais que eu aprofunde, acho que ele nunca está esgotado e cada vez que o abordo, encontro sempre coisas novas para o conhecer melhor. E daqui a 2 dias vou em Loulé voltar a abordar a questão da escravidão com novas propostas que se calhar vão surpreender também as pessoas que vão assistir àquilo que eu vou lá dizer. E, portanto, muito obrigado e gostei muito de estar aqui convosco. Obrigado.